Bom dia! Começando com Francisca Lombre, com a Ju cantando Strassacapa. Bom dia, Cris. Oi, Rúbia, Carolina. Bom dia, Silvia. Coloquei de propósito essa música hoje, vou explicar por quê. Essa aí é a Francisca Lombre, é a Ju que está cantando. Bom dia, Ana Paula. E aí, Fabrício. Bom dia, Rosa. Escutem a letra. Faz todo sentido para o capítulo de hoje. Oi, Xande. Olha só a letra agora. Oi, Sinara. Você é seu próprio lar, o homem não te define, a sua casa, a sua carne não te define. Oi, Maria. Oi, Amanda. Então essa música, Triste Louca o Mar, do Francisco Lombre. Francisco Lombre é uma banda brasileira, assim, mexicana, mas eles são brasileiros, moram em São Paulo, eu acho, agora. E eles já estiveram aqui em casa, oi, Jéssica, umas 3 vezes, eu acho, 2 ou 3 vezes. E quando estavam estourando, assim, hoje eles já são prêmio Multishow, são figuras conhecidas fora do Brasil já. E às vezes que eles estiveram aqui, eu ensinei meditação para eles. Eles ficaram no pátio ali, a gente fez um trabalho. Então são da casa, assim. Muitas bandas já passaram aqui por casa. E eles foram especial, assim, porque eles quiseram se dedicar à prática de meditação. Oi, Flávia. Oi, Mauro. E eles fazem essa música Triste Louco Mar, que tem tudo a ver hoje com o que a gente vai falar sobre a Tenzin Palmo, que hoje ela se revolta. Hoje vocês vão ver, assim, hoje ela simplesmente solta, ela não quer saber, coisa tá demais, assim, no machismo. E isso ela está falando há 60 anos atrás, né? Hoje já aqui. E 60 anos atrás era terrível. E hoje continua, não pensem não. E dentro dos próprios mosteiros continua assim esse machismo. Sei disso acontecendo agora, assim, agora, 2020. Né? A gente tem contato e não está fácil. O machismo impera, assim. E o machismo às vezes ele é silencioso. É o homem querendo comandar a coisa dentro dos mosteiros. Né? E a mulher sendo colocada de lado. Então, eu com certeza fui mulher em outra encarnação, se isso é possível mesmo, dentro do budismo tibetano ou espiritismo, eu fui mulher, sem nenhuma dúvida. Estou agora nesse corpo masculino, mas porque eu fico muito indignado com o tratamento, assim. E fico muito indignado comigo, às vezes, com meus ares machistas, que fui criado, um sistema machista. E às vezes ele aparece, assim, e me dou chibatadas, porque não posso admitir isso. Né? Então a gente vai se educando com o tempo. Então, Triste Louco Mar, do Francisco Lombre, depois ouçam, vejam a letra, assim, é sensacional. Essa é a Ju Strassacapa que está cantando. Ontem eu mandei uma mensagem para ela, que eu queria que ela participasse, mas eu vi que o Francisco Lombre está num show, não sei aonde. E aí me dei conta que ela não vai ler, né? Óbvio, nessa hora ela deve estar dormindo. E vai dormir até de noite. Então, deixa eu ver se dei pausa ali. Dei. Medo do Feminino, capítulo 6. Hoje o bicho pega. Decisão tomada, divisão resolvida. Então, lembro que ontem ela estava na dúvida, né, sobre a questão de seguir com o japonês, né, com o noivinho dela, ou ir para o mosteiro. E ela decide ir para o mosteiro. Tenzin Palmo retornou ao Dalhousie, pronta para tirar-se incondicionalmente a vida de monja. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Tá. A vida de monja. E seguir o caminho para a perfeição. Era a única coisa que ela realmente havia desejado a vida inteira. Ela era dedicada, extraordinariamente resoluta e instigada pelo mais alto dos ideais. O certo seria ter sido o início de uma gloriosa vocação,
mas ela acabou entrando no que se revelaria a fase mais miserável de sua vida. Durou 6 anos. Por alguma força do destino ou força do karma, Tenzin Palmo, como a única monja do Kantro Rinpoche, conseguiu encontrar-se na situação bizarra de ser uma mulher solitária entre 100 monges. Então imagina, a única. Por acaso, ela havia adentrado o poderoso portal do monasticismo tibetano, barrado ao sexo oposto há séculos. Nunca ninguém entrou, nenhuma mulher entrava no sistema dos tibetanos. Os mosteiros estavam para o Tibete como as pirâmides para o Egito. Em seu apogeu, eram instituições grandiosas, estendendo-se como cidades sobre as encostas das montanhas e fervilhando com a vitalidade maciça de milhares de monges engajados na busca da excelência espiritual. Olha o que é isso, né? Olha que coisa doida que é esse negócio. Instituídos desde o início do milênio, os mosteiros adquiriram estatura em ritmo constante e produziram alguns dos melhores místicos e santos eruditos que o mundo já viu. Ali naquelas academias da iluminação, a disciplina era rígida, o currículo impressionante. Entrando na infância, ele entrava com 2, 3 anos. Durante cerca de 25 anos, o tempo necessário para obter a graduação de Geshe, do mestre. Imagina, 25 anos. Os monges estudavam temas profundos como lógica e raciocínio, identificação dos diferentes tipos de consciência, métodos para gerar concentração unidirecionadas e absorção sem forma. Examinavam as variadas visões de vacuidade, a filosofia perene do vazio, e quando estavam suficientemente desenvolvidos, eram iniciados no reino esotérico do Tantra, o caminho secreto, considerado o mais rápido e, portanto, o mais perigoso de todos. Nem vou repetir isso aqui que eles estudavam, porque é só uma pontinha, assim. É algo impressionante. Imagina essa formação, assim, né? Enquanto o Oriente, né, estava voltado totalmente para o mundo espiritual e esotérico, estudando isso, e não é estudando superficialmente, baixando ali um artigo no Google, né? Estudando e vivenciando por 25 anos, desde criança, né? Então tu imagina os níveis que se alcançam, e as pessoas encontram o lama e dizem, olha, ele é um lama. Não! É incrível! Eu fui estudar um tempo o Yogacara, que é um yoga indiano. É incrivelmente difícil de estudar. E eu também fiz as iniciações esotéricas e secretas do Tantra, como fala aqui. Chega um ponto que tu faz. Não tem como acessar. Nós como ocidentais, assim, e em pequenos retiros de pouco tempo, 15 dias e tal, tu não alcança isso. Tu tem que ver uma vida lá dentro. Tu tem um vislumbre do que é, mas tu não alcança. Então eu fui iniciado no Tantra secreto. Mas tu não consegue acessar. Tu não tem o acesso, né? Porque é demais, é uma informação. Eu vi os colegas de quarto pirando, assim, pirando. Tipo, vou largar tudo, passava as noites acordado, tinha um maluco que não dormia, ficou 5 dias sem dormir. Ele ficou loucaço. E me botavam sempre nos quartos com os malucos, assim, né? Porque eles escolhem as pessoas que vão ficar contigo no quarto, eles fazem entrevista e tal. Aí eu tinha que ficar conversando com os malucos. Em meio a tudo, não sei por que eu acho que maluco, né? Lobo, né? Ovelha não se encosta em lobo. Em meio a tudo, aprendi sobre Bodhicitta. Já falei sobre Bodhicitta, né? Então, Chitta é mente e Bodhi é o despertar, a iluminação, né? É o despertar da mente, que é o que a gente busca, né? O coração altruísta, sem o qual nada do restante era verdadeiramente viável. Então, Bodhicitta é esse estado que eu me ofereço a vocês aqui, de estar tentando fazer com que vocês despertem também para isso. Em suma, os mosteiros do Tibete eram magníficos, o orgulho da nação, e exclusivamente masculinos. E isso tinha que ter um problema, né? Vamos descobrir por que esse problema. Foi para dentro desse patriarcado não adulterado que Tenzin Palmo marchou. Não fosse ela ocidental, não tivesse sido reconhecida como parte do secto de Kantro Rinpoche e não estivesse os tibetanos em desordem, nunca teriam acontecido. Se eles não tivessem saído do Tibete, nenhuma mulher teria entrado. Até hoje não teria lamas, não teriam professoras mulheres. Então, que bom que aconteceu, né? O próprio Dalai Lama disse, que bom que aconteceu.
né? O mundo conheceu o Tibete. No entanto, não era uma posição confortável de se estar. Fosse por simplesmente não saber o que fazer com ela, ou fosse porque desde a infância tinham sido treinados para ver as mulheres com um olhar desconfiado, especialmente mulheres jovens e atraentes. Os monges, em geral tão calorosos e afetuosos, mantinham Tenzin Palmo à distância. O efeito sobre a jovem que ansiava por afeição física, né, que recém renunciara ao namorado, foi devastador. Sim, ela recém tinha terminado um noivado, que ela estava realmente inclinada a casar com um japonês. Ela precisava de atenção física, né, e ela não teve o pai também, né, então a figura masculina era super importante para ela. E ela foi privada disso, assim, total. Era horrível. Havia uma dor interna por amar muito as pessoas, mas não ser capaz de chegar e tocá-las. Ela explicou. Era como ter uma divisória de vidro. Dava para ver, mas não dava para chegar perto. Era muito doloroso ficar tão alienada, especialmente naquela idade de 20 e poucos anos. Foi assim por muito tempo. A única pessoa que chegava perto de mim era Kantro Rinpoche, que às vezes me dava um grande abraço de urso. Eu chorava todas as noites e era muito infeliz, ela recorda. A sensação de isolamento e rejeição era agravada pelo fato de, como mulher, ela ser impedida de viver com o resto da comunidade e partilhar de suas atividades diárias. Consequentemente, de dia, ela trabalhava como secretária de Kantro Rinpoche, no escritório do mosteiro, e à noite voltava para a cidade onde morava sozinha. Então, os homens todos no mosteiro, ela tinha que sair do mosteiro. Ela alugou um quartinho bizarro no topo de uma casa em ruínas, grande o bastante para conter apenas uma cama, uma mesa e nada mais. Seu banho era num cano d'água fria. A privada era um balde. Ali ela comia sozinha, dormia sozinha, sem pertencer nem à comunidade leiga, nem à dos monges. Eu lembro de uma cena quando eu me formei e fui morar no Rio de Janeiro, convite de um escritório. Fui trabalhar lá, em 91. E aí, logo em seguida, eu fiquei na casa do professor, só para poder ir para para um lugar, e fui para um apartamento que estava em construção mesmo. O apartamento estava todo desmontado, demolido, tinha tijolos. Eu tomava banho num cano, assim, que saía da parede, que era o cano do chuveiro, só o cano, né? E em cima do entulho, assim, que nem os peão tomavam ali, né? E dormia no chão. E assim foi a minha vida no Rio de Janeiro, enquanto eu trabalhava lá, como arquiteto já, formado. Não é fácil. Isso tendo passado 1000 necessidades em Pelotas. Vocês não fazem ideia. Eu usava a mesma roupa assim por anos. A bota furava e eu botava... usava bota verão e inverno, porque só tinha aquela bota. De cano alto, assim, longo. Aí ela furava e eu botava um jornal por dentro, assim. E aí ia rasgando. E aí eu chegava lá para pedir para os caras arrumar, né? Eles disseram, não tem mais o que fazer. Tem que trocar o solado. Eu disse, não, mas daí é caro, né? Daí eles botavam um remendinho de graça, assim. Não, foi fácil. Eu lavava a calça e aí esperava ela secar e para poder ir para aula. Vocês pensam que é fácil, né? Aí uma vez o RU entrou, o restaurante universitário entrou em greve. Todo mundo vazou de Pelotas. E eu não tinha dinheiro, era inverno, estava frio assim, tipo menos 200 graus. E eu não tinha como voltar de Pelotas a Passo Fundo, não tinha dinheiro. E aí fiquei lá. E eu fiquei sem comer por muitos dias. Sem comer. Não foi fácil. Tinha nada para comer. Mais tarde, as pessoas me perguntariam se eu não ficava solitária na minha caverna. Nunca fiquei. Me senti bem naquilo. Porque lá foi que me fortaleceu. No mosteiro foi onde realmente fiquei sozinha, disse ela. Ironicamente, sua angústia emocional e seu desejo de afeto finalmente agiram a seu favor. Ela explicou. Certa noite, olhei para dentro de mim e vi a fixação e o apego. E quanto sofrimento estava me causando. Ao ver tão explicitamente, naquele momento, tudo aquilo sumiu. Daquele momento em diante, não precisei buscar contato. Parecia que Tenzin Palmo tinha aprendido a lição do desapego. Trata-se de um princípio budista fundamental, considerado essencial para chegar a qualquer lugar do caminho da perfeição. Afinal, como pode alguém sentir compaixão por todos os seres vivos, argumentou o Buda, enquanto seu coração ele os divide ao amigo ou ao inimigo, e estranho.
Em termos ideais, pode parecer sensato, mas o desapego também é extremamente difícil de alcançar, pois na realidade não há muitos seres humanos que de fato queiram viver com tamanha equanimidade. Mais adiante, Tenzin Palmo comentaria incisivamente: as pessoas estão sempre me perguntando como podem largar a raiva, mas ninguém me perguntou ainda como largar o desejo. Antes desse avanço ocorrer, as coisas em Dalhousie foram de mal a pior. De todas as discriminações que Tenzin Palmo sofreu, a mais difícil de suportar foi o veto aos ensinamentos esotéricos e rituais sagrados, a essência do budismo tibetano, contendo os métodos que levam diretamente à iluminação. Ela se tornara monja para isso. O caminho para a perfeição estivera ao seu alcance, e em seguida lhe fora negado. A razão, mais uma vez, era exclusivamente o sexo. As mulheres, diziam, nunca tiveram acesso a essas verdades sagradas. E assim, enquanto as cerimônias e danças rituais aconteciam dentro do templo, ela sentava-se literalmente do lado de fora olhando para dentro. Olha que coisa, né? Isso não é o budismo, gente. Isso vem depois, ele vai explicar aqui. Mas para quem leu comigo Despertando com Dharma 1, sabe como é que o Buda tratou as mulheres, né? Ele incorpora e não tem discriminação. A discriminação ocorre depois, porque as pessoas são seres humanos e seres humanos falhos, né? E sempre tem que puxar para o seu lado, assim. E quando pediu ensinamento sobre os textos secretos, foi vetada. Em vez disso, foi encaminhada a Choigyal Rinpoche, um dos discípulos mais próximos do seu guru, que começou a lhe contar histórias budistas bonitas e simples. Era a maneira que consideravam que uma mulher ocidental deveria começar. Sua frustração foi enorme. Era como estar num enorme banquete e receber algumas migalhas aqui e ali. Fiquei louca. Não conseguia absolutamente nada em profundidade, ela disse. Se fosse um homem, seria tudo muito diferente. Eu poderia ter participado de tudo. Realmente era uma situação de domínio masculino. Era como se eu estivesse entrado em um grande clube masculino. Os monges eram muito gentis comigo, mas em um nível mais profundo havia ressentimento. Eles consideravam ter uma mulher em seu território um desafio. Tenzin Palmo tinha atingido a barreira invisível da discriminação espiritual, contra a qual todas as monjas budistas com aspirações espirituais colidiam. Ao longo dos séculos, as monjas tiveram um tratamento injusto. Enquanto os contrapartes masculinos entretinham-se nas universidades monásticas, absortas em profunda erudição e brilhante debate dialético, as monjas tibetanas eram relegadas a pequenos conventos, onde, sem saber ler ou escrever, ficavam reduzidas a fazer rituais simples, rezar para a comunidade local ou, pior ainda, trabalhar na cozinha dos mosteiros servindo os monges. Por isso não havia Dalai Lamas femininos, nem mestres de linhagens femininos. Excluídas do sistema, privadas de ensino e status, não eram sequer iniciantes nos desafios da seleção espiritual. Para suas irmãs nas escolas budistas do sul era ainda pior. Na Tailândia, as monjas tinham que deslizar para trás de joelhos para se afastar de qualquer monge e nunca permitir que qualquer parte do seu corpo tocasse na esteira de meditação deles. Aquelas com seios grandes recebiam ordens para prendê-los, para não parecerem ostensivamente femininas. Então, vamos lendo para a gente não se indignar tanto. A raiz do problema remonta ao tempo do Buda, e mesmo antes disso. Quando as mulheres eram consideradas uma propriedade sem direitos próprios. Neste ambiente, o Buda supostamente recusou as mulheres em sua ordem formada, lembra? Ele recusa porque ele sabia que ia causar um alvoroço. Vocês acompanharam o Dharma 1. E aí depois ele disse, não, então vamos botar regras, né, para que os homens respeitem as mulheres. Provavelmente argumenta-se por considerar que a vida de mendicante seria difícil, perigosa demais para o sexo fraco, que está entre aspas. Havia objeções mais insidiosas também. Afirmava-se que as mulheres eram seres inferiores, incapazes de alcançar a iluminação. Seus corpos a proibiam.
Elas eram imundas. Shariputra, um dos principais discípulos do Buda, resumiu os sentimentos da época quando, ao ouvir falar que uma menina de 8 anos atingira o despertar, exclamou: "É difícil de acreditar nisso, pois o corpo da mulher é imundo e não um vaso da lei." Isso um monge falou. Isso estabeleceu o tom para o preconceito e discriminação subsequentes. No Tibete, onde a palavra para a mulher, a palavra que designa a mulher, é nascimento inferior. Estava escrito que, com base em seu corpo, a mulher era inferior ao homem. Por conseguinte, em qualquer cerimônia religiosa, as monjas tinham que sentar atrás dos monges, e na oferenda do chá de manteiga, a monja mais antiga seria servida depois do monge ordenado a um dia. Para agravar tudo, as mulheres recebiam ordenação inferior à dos monges, confirmando-as dessa maneira como cidadãs espirituais de segunda classe aos olhos da sociedade. Não sei como é que vocês estão aí ouvindo isso. Como é que está? Eu fico revoltado, mas vai melhorar aqui, ela melhora. Melhorou, né? A gente já sabe o que aconteceu em 60 anos por causa da Tenzin, né? Então as mulheres estão aí, estão no poder, né? É por causa dessa mulher aqui, que a gente está lendo, que a história se modifica. Isso que é legal, assim. O efeito de tudo isso sobre as mulheres, como Tenzin Palmo agora estava descobrindo por si mesma, era esmagador. A autoconfiança na capacidade de chegar a qualquer lugar no caminho espiritual era reduzida praticamente a zero. Entre as mulheres tibetanas, a oração principal era para renascer em um corpo masculino. Elas são olhadas de cima por todos os lados. É muito injusto, comenta Tenzin Palmo. Certa vez, visitei um convento onde as monjas tinham acabado de voltar de um ensinamento com um grande lama. Ele tinha dito que as mulheres eram impuras e tinham um corpo inferior. Elas ficavam tão deprimidas. Sua autoimagem era muito ruim. Como você pode construir uma prática espiritual genuína quando lhe dizem por toda parte que você é imprestável? Em certa ocasião, perguntei a um lama muito elevado se ele achava que as mulheres podiam realizar o estado de Buda. E ele respondeu que elas poderiam até ir ao último segundo e então teriam que mudar para um corpo masculino. Para quê? Usar essa coisa horrível que é essa... É muito chato ser homem. Acreditem, não é nada fácil. Um homem que tem sensibilidade sabe o quanto isso é difícil. Um mundo masculino hipócrita. Eu indaguei. O que há de tão essencial num pênis para se tornar iluminado? Pronto, ela pega e dá a voadeira. O que há de tão especial num pênis para se tornar iluminado? O que há de tão incrível no corpo masculino? Ela perguntou, franca como sempre. Então perguntei se havia alguma vantagem de se ter uma forma feminina. Ele disse que iria embora pensar sobre isso. No dia seguinte ele voltou e disse, pensei no assunto. E a resposta é não. Não existe nenhuma vantagem de qualquer tipo. Ele começou a se ligar. Eu pensei, uma vantagem é que não temos um ego masculino. Incitada por sua própria infelicidade e pela flagrante injustiça de tudo, Tenzin Palmo começou a pesquisar as razões para a aversão ao corpo feminino, e ela descobre. Suas descobertas foram elucidativas. O Buda nunca negou que as mulheres pudessem se tornar iluminadas, disse ela. Está ali, está no Sutra, gente. Eu li no primeiro Despertando com Dharma. Nos primeiros sutras, as palavras do Buda, o Buda falou de 32 aspectos do corpo sobre os quais meditar em profundidade. Então a gente faz essa prática de meditação que se chama Satipatthana Sutra, em que a gente medita sobre os 32 aspectos repulsivos do corpo, mas não é do corpo feminino ou masculino, é do corpo. O meditador tinha que se visualizar removendo a pele para examinar o que realmente havia ali. Vísceras, sangue, pus, dejetos. O objetivo do Buda era duplo. Criar desapego de nossa obsessão com o nosso próprio corpo e diminuir nossa atração pelo corpo de outras pessoas. A ideia é que ficamos bem menos fascinados ao ver um esqueleto forrado com vísceras, sangue e fezes. No entanto, os textos posteriores mudaram. Quando se chega a Nagarjuna, que era um outro mestre no Tibete, que escreveu no século I,
e Shantideva, o objeto de contemplação transformou-se especificamente no corpo da mulher. O meditador agora tem que ver o corpo da mulher como impuro. Então, Shantideva e Nagarjuna, que são grandes mestres, a gente estuda e tem... É incrível, assim, são maravilhosos. Mas eles incluem isso e modificam a fala do Buda. Então, a gente tem que ter clareza. É por isso que é importante estudar todos os textos. Tu cai só num, tu cai nesses abismos. Eu estudo Theravada, eu estudo os outros todos para descobrir qual foi a palavra do Buda. Eu sigo o budismo do Buda. Né? Não sigo outras formas. Mesmo dentro das linhagens que tem essas vieses, eu sigo o ensinamento do Buda. Vou estudar o que ele falou. Daí não me interessa o que os homens inventaram depois. Estou bem revoltado hoje. Já perceberam, né? O Buda era verdadeiramente iluminado e via as coisas como elas realmente eram. Outros, no entanto, usaram os insights do Buda para servir a seus próprios fins. Então, ao invés de olhar para a nossa identificação e obsessão com o físico, os ensinamentos do Buda foram usados como meio de provocar repulsa em relação às mulheres. Se você tem uma estrutura monástica, é útil ver a mulher como inimigo, acrescenta ela incisivamente. A ideia de que as mulheres eram perigosas, extraviando os homens da santidade e da salvação para seu poder de sedução e sexualidade desenfreada, era tão antiga quanto a fábula de Eva. Tenzin Palmo não aceitava nada disso. Francamente, exclama ela, não é a mulher que cria o problema, são as impurezas mentais dos homens. Né? Se os homens não tivessem desejo e paixão, nada do que as mulheres pudessem fazer causaria qualquer problema. Diz ela, uma vez um lama me acusou de ser sedutora e lhe causar dificuldades. Fiquei horrorizada. Não estou fazendo nada para você, é a sua própria mente, protestei. Ele riu e admitiu que era verdade. O problema é dos homens, mas eles jogam a culpa nelas. Aí aquelas coisas, né? Passa uma mulher gostosa na rua e os caras dizem, mas também tá pedindo, né? Pedindo o quê? Prossegue Tenzin Palmo. As mulheres supostamente são criaturas lascivas e sedutoras. Mas quando você olha para isso é um absurdo. Quem tem haréns? As mulheres têm cortes de homens à mão para satisfazer suas necessidades sexuais? Os homens têm medo de andar nas ruas à noite porque mulheres vão pular em cima deles e estuprá-los? Olhem como os homens na prisão e no exército se comportam juntos. E quantos prostitutos existem? Até mesmo os prostitutos que existem estão para isso para satisfazer outros homens. Tenzin Palmo está falando. Uma monja. Diz ela inflamada pelo tema. É tudo uma projeção inacreditável. Os homens têm este grande problema e atribuem tudo às mulheres porque elas têm uma forma que é excitante para eles. As mulheres nem precisam usar roupa sedutora para os homens ficarem interessados. Quando eu era jovem e passei pela fase de puxar meu cabelo para trás, vestir suéteres grandes e não usar maquiagem, tive tantos namorados e admiradores como quando me arrumava. Somando a miséria geral, havia o relacionamento desafiador com Choegyal Rinpoche, o monge encarregado de lhe ensinar o budismo. Era um homem interessante. Alguns anos mais jovem do que Tenzin, estivera intimamente ligado com todos os Kantro Rinpoches, e portanto com Tenzin Palmo também. Choegyal Rinpoche não era apenas um mestre da linhagem reconhecido, também em sua 8ª reencarnação. Além disso, era um artista aclamado. Enfrentou uma fuga particularmente traumática do Tibete com apenas 13 anos de idade, tendo sido capturado e depois libertado por um guarda vermelho, tibetano, que era aqueles guardas tibetanos que os traíram, né? Traíram o seu povo e ficaram do lado dos chineses, que o reconheceu sob disfarce. Essa experiência, junto com o trauma de ver seu mosteiro e as obras de arte do local destruído, o deixou altamente tenso. E para Tenzin Palmo era difícil lidar com ele. Nosso relacionamento era próximo e extremamente carregado. Na verdade, eu o via como um sábio taoísta, vivendo em uma montanha pintando a lua, ela conta. Fui afetada pelo temperamento dele. Ele era bastante errático e neurótico, de modo que eu nunca sabia como me relacionar com ele.
Francamente, foi uma das relações mais difíceis que tive. Senti que era algo kármico, que precisava ser resolvido nesta vida. Ela implorou a Kantro Rinpoche que nomeasse outra pessoa para instruí-la, mas ele recusou. Não, Chogyal Rinpoche é seu professor, ele insistiu. A alienação de Tenzin Palmo era agravada pelo fato de não conseguir falar a língua nem ler os textos, pois as aulas em Snell Grove que ela havia feito em Londres haviam sido muito rudimentares. Eu tinha que procurar cada palavra de uma página. Demorava séculos. E ninguém falava inglês. Chogyal e eu nos comunicavam em tinglês. A relação com Kantro Rinpoche era assim. Ele não era um lama da moda, que quisesse atrair um grande grupo de seguidores ocidentais. Se você queria falar com ele, tinha que aprender tibetano e fazer do jeito dele. Finalmente, ele seria capaz de manter longas conversas em tibetano e ler os textos com fluência. De fato, preferindo-os. As traduções, que diz ela, perdem quase toda a poesia e o sabor de inspiração arrebatador dos originais. Mas, de momento, obter significado naquela escrita não familiar era uma verdadeira aprovação. Tenzin Palmo foi em frente, em meio a tudo isso. A discriminação, o preconceito, as humilhações. Por um longo período. Não havia ninguém para aconselhá-la de outra forma. Ela nunca tinha ouvido falar em liberação da mulher. Nunca viu uma queima de sutiãs. Nunca tinha lido as palavras revolucionárias de Germaine Greer. A mulher eunuco. As mulheres não fazem ideia do quanto os homens as odeiam. Ela tinha deixado a Inglaterra muito antes de tudo isso acontecer. Mais especificamente, não havia gurus mulheres para pedir ajuda. Ela estava sozinha. Foi apenas gradualmente que comecei a pensar. Não, espere. Aí isso não está certo. Ia ficar muito triste, diz ela. A coisa toda atingiu um ápice em um momento significativo. Foi aí que Tenzin Palmo fez o voto que inspiraria, que mudaria completamente tudo. Que inspiraria centenas de mulheres em todo o mundo, quanto mais tarde ouvissem falar disso. O voto de atingir a iluminação como mulher. Eu chego a me arrepiar com isso, é verdade. Acho muito incrível. Uma decisão que muda o curso da história. A história está indo para lá. Nesse momento ela rompe com a história. Pensem nisso, né? Assim, tá bacana. Ela foi lá praticar, não sei o quê. Não foi praticar. Ela muda o curso da história. A história está indo para um lado, ela... Não, agora a história vai para esse outro lado. Com a atitude dela. Tentem ver, tentem fazer um processo hermenêutico do pensamento, que é tu pegar e ir voltando, assim, até encontrar a causa, né? A causa. A gente está vivendo as consequências. O processo hermenêutico eu vou reduzindo, chego na Tenzin. Tudo isso que vocês mulheres que estão aqui, que é a grande maioria que segue, tudo isso que vocês estão tendo acesso aos ensinamentos, por causa dessa mulher aqui. Por causa dela. Isso é muito importante a gente perceber. Muito, muito. E isso não é só para as mulheres, é para nós homens também. Porque se não tivesse esse olhar das mulheres, que é muito diferente. A minha iniciação foi com uma mulher. Foi com a Lama Sherab, eu sempre digo, Lama Sherab Droma. A mulher que abriu o horizonte para mim. Ela abriu uma luz, assim, ela pegou e disse, tu vai fazer isso. E aí, plantou ali, sabe? Foi sensacional, numa conversa que era uma entrevista de 5 minutos. Era para ser uma entrevista de 5 minutos, que a gente tinha direito, tinha 250 pessoas, tinha uma fila de 100 pessoas. Ela fechou a porta e disse, nós vamos conversar agora. Nós ficamos 2 horas conversando e ela mandou a fila embora. Aquilo foi... Eu entrei em desespero. Quando ela fechou a porta, ela disse, nós agora vamos conversar. Senta aqui. E acabou a entrevista. Uma mulher. Foi num momento de pura frustração, depois de ter sido rejeitada mais uma vez em função de ser mulher. Fiz o seguinte voto sincero, vou continuar a assumir a forma feminina e atingir a iluminação. Ela quis voltar tantas vezes quanto for necessário. Ela contou bufando com indignação. Eu estava tão exasperada com o machismo terrível ao meu redor. Pensei, esqueçam, não quero nascer em um corpo masculino sob tais circunstâncias. Então fiz a seguinte prece forte. Mesmo que eu não faça muito nesta vida, que no futuro este fluxo de consciência possa ir em frente e assumir uma forma transitória de mulher ao invés de homem. Ela não era particularmente militante. Acontece simplesmente que o equilíbrio de poder do campo espiritual tinha que ser corrigido.
Claro que ser homem ou mulher é relativo, mas neste momento estamos vivendo em um plano relativo. E o caso é que há uma imensa escassez de professores espirituais femininos. Então, ser mulher neste momento é mais útil, diz ela, com simplicidade. É isso. Desculpe se o tom hoje foi um tom, mas tem que ser. A gente tem que romper com isso porque está acontecendo hoje, assim, né? As mulheres sendo tratadas desse jeito, né? Por mais que se avance, assim, tem uma conquista porque chega uma mulher à vice-presidência, à presidência ou a presidente de qualquer coisa. Vamos lá, chegou lá. É um absurdo. Né? Não devia ser isso. Né? As coisas são iguais. Chega em casa, tu começa por casa. Né? Nossa, que bonito, o meu marido está lavando a louça. Como assim? Que papo é esse? Tem que lavar a louça, tem que limpar o chão, tem que fazer tudo. Que conversa fiada é essa? Eu me irrito profundamente. Criei meus filhos masculinos totalmente femininos nesse sentido. Totalmente femininos, não femininos diminuindo porque é coisa de mulher. Femininos no sentido de equanimidade, no sentido de ver as coisas com clareza, porque as mulheres veem as coisas com um ângulo amplo, um ângulo mais amplo. Criei dessa forma, criei dessa maneira. E aí eu acho uma conquista. Gente, espalhem esse vídeo hoje, convide as pessoas para assistir, porque ele é muito importante para o movimento, assim, o movimento, né, da iluminação. Ok? Um bom final de semana, bom sábado, revoltado, já é hoje de manhã cedo. O posicionamento feminino tem que estar acontecendo o tempo todo. E vamos lá, amanhã de manhã a gente está aqui e continua, vamos ver o que vai acontecer, porque eu parei no meio do capítulo. Tá? Parei bem no meio, então para amanhã a gente divide, tá bem? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado no corpo que a gente possui.